Drama, água, cor. Antes de falar sobre o Algarve, temos que falar sobre luz. Não é essa luz fácil dos dias simples, mas uma luz que tem peso, que muda o tom, o ânimo, a paisagem, que define contornos, estoura o branco das falésias, força o verde do mar até quase não parecer real, que esquenta o banho de mar nas águas geladas do Atlântico, que traz sorrisos, alento, diversão, que ilumina as formas, distorce as cores e cria pausas por exaustão. A luz aconchegante do pôr do sol, que enche de esperança o amanhã. A luz do sul de Portugal, da ponta do continente europeu. Venha explorar comigo essa região que não é feita de mar, nem de areia. É feita de luz. Bem-vindo ao Algarve. A gente chega no Algarve pensando em praias, em respirar o ar da costa e acaba entendendo que veio aqui por outra coisa. Na verdade, por muito mais. O Algarve fica no extremo sul de Portugal. Geograficamente, é quase o fim da Europa continental. E durante séculos não havia nada mapeado além desse vasto litoral apinhado de falésias. Mas além de toda a atmosfera praiana e das belezas naturais de sua longa costa, o Algarve tem uma história milenar, contada aos detalhes por suas camadas geológicas ainda visíveis e bem definidas, e também pelas marcas deixadas pelos homens, povos como os romanos e os árabes, que transformaram o traçado das vilas, a arquitetura das cidades e a própria paisagem seca do sul. Por quase 500 anos, os mouros chamaram o sul de Portugal de Algarve, o Ocidente, o lugar onde o sol desce para o mar. Hoje, o turismo traz pessoas do mundo inteiro em busca das praias e do verão português. Mas existe uma outra camada no Algarve. O território trava há tempo demais uma batalha incansável contra a violência do mar, formando recortes, grutas e arcos de pedra dos mais diversos tipos e tamanhos. Dessa disputa entre a terra e o oceano, nasceu o espetáculo do Algarve. E se o Algarve tem um coração, eu diria que ele bate em Portimão. Com o rio Arade correndo pela sua borda, Portimão desenvolveu uma das mais importantes tradições pesqueiras de Portugal e prosperou com a indústria conserveira. Ainda hoje, os barcos de pesca ancorados no Arade dão a Portimão um ar cotidiano, quase familiar, uma sensação de cidade real, que continua viva mesmo com o fim do verão. Além disso, Portimão é a porta de entrada para algumas das paisagens costeiras mais espetaculares da Europa. A Praia da Rocha, a mais conhecida da cidade, fica a poucos minutos do centro e revela o Algarve mais urbano. São quilômetros de areia dourada emoldurados por falésias amarelas e ocres, esculpidas pelas águas e pelo vento. A costa avança pela Praia da Rocha,
e as praias que se seguem vão ficando menores, mais recortadas e escondidas entre os enormes paredões da região. A maré baixa revela grutas, corredores de pedra e arcos naturais escavados lentamente pelo mar durante os milênios. Conhecemos a costa do Alto, da Orla e pela areia. Exploramos também os caminhos e mirantes das praias dos Três Castelos, do Amado, do Val e percorremos as trilhas até a ponta de João de Arens. Mas existe um outro Algarve que a gente só vê quando entra no mar. E para enxergar essa paisagem de outro ângulo, decidimos fazer um passeio de barco. Essa experiência traz uma grande mudança de perspectiva. As falésias deixam de ser pano de fundo e passam a ocupar todo o campo de visão. Elas se erguem mais altas e imponentes, mais verticais, com cortes que só aparecem de perto. As grutas começam a surgir entre as rochas, algumas estreitas, outras profundas o suficiente para receber embarcações. De repente, o barco desacelera, faz a curva e entra em uma delas. A luz vem de cima, o som muda. A água bate nas paredes com mais força e o coração acelera enquanto entramos na Gruta de Benagil, o cartão postal do Algarve. E nesse momento a gente se dá conta de que algumas vistas simplesmente não existem para quem vê o Algarve só da terra. O passeio de barco é uma virada de chave nessa viagem. E em Benagil, a luz, o som e o movimento se alinham de um jeito difícil de reproduzir, impossível de explicar. É a luz do Algarve em todo o seu esplendor. Mas nem só de mar vive o Algarve. O movimento das cidades litorâneas vai ficando para trás e um Algarve mais silencioso vai tomando forma. As margens do rio vão substituindo as falésias e o Algarve começa a aparecer de outra maneira, mais pacata, mais estável. A paisagem se fecha um pouco. O verde substitui os tons secos da costa e o território revela uma outra camada que não depende da proximidade com o oceano para se sustentar. Silves, pequena e discreta, tem uma presença forte na região. Já foi capital do Algarve Islâmico e uma das cidades mais importantes da Península Ibérica. Uma capital de cultura e conhecimento num tempo em que boa parte da Europa ainda vivia na penumbra da Idade Média. O ritmo aqui desacelera e os olhos, cansados do impacto da costa, relaxam e a tranquilidade de Silves muda completamente a nossa percepção do território. O castelo de Silves, com seu tom avermelhado, ganha destaque na paisagem e brilha no alto da cidade. Um ambiente diferente que leva a mente a passear pelo passado da região. Muralhas, vista, história. E dentro dos domínios do Castelo de Silves, comemos a melhor torta de laranja de todo o Algarve. A gente está aqui no Castelo de Silves agora, olha. Muito legal. Eu de pena de ganso, toda encapotada, e olha ali a pessoa morrendo de frio porque veio de short e camiseta.
acontece. Retornando ao litoral, o Algarve volta a acompanhar o mar. E do outro lado do rio Arade, há uma cidadezinha pesqueira que quase passa despercebida. Há séculos o castelo medieval de São João de Arade vigia a entrada do rio. Vestida de branco, com ruas estreitas, Ferragudo tem uma calmaria que destoa da região. Caminhamos pelas ruas estreitas da cidade, subimos até a igreja e observamos lá de cima o sossego que contrasta com a vizinha Portimão. Aqui tudo é menor, mais próximo, mais simples. Um convite para descansar dos paredões intermináveis e da atmosfera agitada do Algarve. Uma pausa, um bate-papo com calma, alguns momentos em silêncio para observar o olhar das pessoas que passam por nós e que param ali para respirar. Ferragudo é aconchego. Mas se você quer ver o Algarve de outra forma, vá a Carvoeiro. Casas brancas descem até uma praiazinha encaixada entre falésias, barcos ao longe e azulejos desenhados entre as ladeiras e o verde do mar. O som das ondas, o vento constante e a forma como a paisagem se organiza ali forçam a gente a parar mais do que o previsto. A cidade é bem movimentada, mesmo fora da temporada. A praia de Carvoeiro, ali no centrinho, é pequena, mas ao redor dela, a costa se abre num labirinto de trilhas, mirantes, grutas e variados pontos de observação. Subindo pelo centro e passando pelo Miradouro da Senhora da Encarnação, chegamos ao início do Algar Seco. Estamos na Praia do Carvoeiro, nessa vilazinha charmosíssima, uma graça. E estamos subindo aqui para conhecer o Algar Seco, que é uma das trilhas mais legais aqui da região. Ela emenda na trilha dos 7 vales suspensos, que eu não sei se a gente vai percorrer todo, mas vamos tentar ir um pouquinho mais à frente. Um percurso pelas rochas costeiras que se tornou um dos pontos mais fotografados do Algarve. Formado por plataformas de pedra que margeiam o Atlântico aberto, com o mar batendo logo abaixo, o lugar define limites com suas formações amarelas e recortadas. O sol castiga, mesmo fora do verão, mas o que arde na pele refresca no olhar. O vento resfria, mas é a cor e a proximidade do mar que arrepiam a gente e fazem a respiração agarrar. Incrível! Pô, não dá nem vontade de ir embora, sério. Quero ficar aqui, sentar aqui e ficar o dia inteiro aqui, de tão lindo que é. No fim do Algar Seco, começa a trilha dos 7 vales suspensos, que estende essa experiência pelas formações características da paisagem da região e suas belas praias. É um dos percursos mais conhecidos do Algarve
O caminho percorre o topo das falésias, ligando diferentes praias por vários quilômetros de extensão. No passeio de barco, vimos todo esse trajeto pelo mar, mas é daqui de cima que a gente prende a respiração a cada mirante e briga o tempo todo com o relógio, querendo que ele pare de contar, e deixa a gente ficar ali no verde, amarelo e azul desse pedacinho deslumbrante da costa portuguesa. Olha lá, no passeio de barco, essa é uma das cavernas que a gente entra. Tem uma aqui no cantinho e outra ali. Só que quando tá muito batendo assim, os barcos não conseguem entrar, não vão até lá na frente, porque oscila demais, a água balança demais e eles podem bater, né, nas paredes, aí eles acabam não entrando. Indo embora. Carvoeiro é como um abraço, um carinho, uma brincadeira e um sorriso, que acolhe quem está a cada minuto se surpreendendo com o Algarve. Mas nenhuma viagem ao Algarve estaria completa sem Lagos. No século XV, Lagos era o centro nervoso dos grandes descobrimentos portugueses. Foi dessa cidade que as caravelas partiram rumo a mares e terras que ainda não estavam desenhados no mapa. E ainda hoje, entre muralhas que atravessam os séculos, a cidade guarda vestígios desse tempo. As ruas estreitas do centro histórico conservam o traçado antigo, mas fora das muralhas, Lagos tem outra cara. A cara das praias mais desejadas do Algarve. De paisagens que deixam as palavras pequenas demais. De um verde tão surreal que seria possível imaginar criaturas mágicas em suas águas. As praias vão surgindo acomodadas entre falésias, protegidas por formações que nasceram devagar, uma a uma. Essas formações compõem perfeitamente a paisagem, como se não fosse possível uma existir sem a outra. Um caos organizado, combinado, como se tivesse sido idealizado por mentes ousadas e livres, de um tempo que não existe no nosso mundo. As passarelas aqui acompanham o percurso, ligando trilhas, mirantes e conduzindo o caminho sem tirar a sensação de que cada trecho é diferente do anterior. Mas o ápice de Lagos é a Ponta da Piedade, onde o Algarve parece ter concentrado toda a sua magia. Com suas formações rochosas em formas de pilares, arcos e passagens naturais, Lagos mostram um litoral que pega a gente pelo coração, mas prende pelo olhar. É aqui que o Algarve melhor expressa o seu esplendor. Lagos é o ápice do drama que caracteriza o território do Algarve. Multidões, resorts, ruas inteiras de bares com música que avança pela madrugada. Essa é a Albufeira. Mas ela não se resume à festa. O centro histórico é tão convidativo quanto íngreme, com ruas que descem em direção ao mar e abrem espaço para uma cidade que ainda respira fora do excesso. Assim como outras partes do Algarve,
A Albufeira também carrega as marcas do período islâmico, que aparecem mais no nome do que na paisagem. O terremoto de 1755 quase destruiu a cidade, mas ela resistiu e passou de uma antiga vila de pescadores a um dos destinos mais movimentados do sul da Europa. E tem as praias, cada uma com seu próprio desenho, diferente das outras da região. Uma escada rolante no meio da praça, um elevador no meio da praia, sombrinhas e esteiras à beira-mar, e uma bebida para embalar a tarde de sol num cantinho mais longe da multidão que toma a cidade. Seja por terra, pelo mar ou até pelo ar, a cidade muda o tom conforme a experiência e mostra um Algarve vivo, pulsante, ardente. A Albufeira é excesso, mas também é intensidade. Depois da intensidade de Albufeira, o Algarve muda de direção e desacelera outra vez. Tavira se organiza ao longo do Rio Gilão, com um ritmo que não gera impacto imediato, mas uma experiência mais discreta, que se vê nas ruas, nas pontes, nas ruínas medievais e no mar do Sotavento, onde a corrente sopra protegida do vento mais forte que açoita sem dó o outro lado do Algarve. A cidade tem mais de 30 igrejas para uma população que hoje não passa de 20 e poucos mil habitantes. Tavira já foi muito maior, com um porto movimentado e a pesca do atum como atividade principal. O terremoto de 1755 passou por aqui também, e o que ficou traz uma elegância discreta. Diferente de outras partes do Algarve, onde o litoral é presença imediata e constante, em Tavira o acesso ao mar exige um pequeno deslocamento pelo sistema da Ria Formosa, até chegar à ilha de Tavira. Do outro lado, o cenário se abre com uma faixa extensa de areia, horizonte aberto e o mar, que não é interrompido por falésias nem formações rochosas, criando uma sensação de espaço que contrasta com tudo o que se vê no Barlavento. E então chegamos ao fim. As cidades ficam mais espaçadas, o vento mais constante, e o litoral perde a proteção que ainda existia em outros pontos do Algarve. O Cabo de São Vicente, a apenas alguns quilômetros da cidade de Sagres, é o ponto mais a sudoeste de toda a Europa continental. É o encontro de correntes, onde as águas têm temperaturas diferentes, temperamentos diferentes. A história diz que foi em Sagres, ou ali perto, que o infante Dom Henrique estabeleceu sua escola de navegação do século XV. Porque Sagres tem a força do vento constante e forte, um vento que empurra, que chora, que canta. O mar é bravio, escuro nas profundezas, branco da espuma onde encontra com as rochas. O promontório de Sagres é uma plataforma de pedra que avança sob o oceano. Sagres arranca a gente da zona de conforto, não porque é desconfortável estar ali, mas porque fala de distância, de coragem, do quanto do mundo ainda temos para ver. E é ali, diante desse litoral exposto, que o percurso encontra seu limite, porque Sagres é o fim, não há mais para onde seguir. Talvez seja a escala, a água, a força. Difícil definir, mas o Algarve nos lembra o quanto somos pequenos, não de um jeito que diminui, mas de um jeito que liberta. E essas
são as viagens com mais significado, que questionam o óbvio, que soltam a imaginação. Olha que lugar maravilhoso! E levam a gente a percorrer a história, os caminhos do homem e as jornadas da natureza. O Algarve não precisa ser só um destino de praia. Pode ser um lugar para fazer perguntas, para deixá-las em aberto e ver como o território responde. O sul de Portugal é feito de mar, de vento, de cor, mas também de guerras, trabalho e dor. O Algarve seduz, porque o Algarve é feito de luz.